Bom, meus amigos, eu quero ver se eu faço em 1 ou 2, talvez 3 vídeos a respeito de Aleijadinho, as esculturas, principalmente as esculturas desse mestre lá em Minas Gerais, Aleijadinho. O ano era 1730. O arquiteto português Manuel Francisco Lisboa, que imigrara para Vila Rica no começo do século, já era mestre de obras. Mais que isso, Manuel Francisco conquistou certa importância. Tinha sua oficina, seus operários e seus escravos. Entre estes estava quem? Isabel, uma africana, que viria a ter um filho do seu senhor. Por ser bastardo, esse filho, há dúvidas quanto ao dia em que o menino nasceu. Tempos depois, seu primeiro biógrafo, um historiador do século XIX, Rodrigo José Ferreira Bretas, localizou uma certidão de batismo, na qual consta a data de 29 de agosto de 1730, como o dia de seu nascimento. Apesar de bastardo, Manuel Francisco lhe deu o seu nome. Qual nome? Antônio Francisco Lisboa. Antônio Francisco Lisboa. O menino cresceu como qualquer outro da sua condição. Cedo aprendeu que tinha de se virar na vida, pois não teria direito à herança. A oficina do pai era o local onde passava o tempo, aprendendo o que por lá se fazia. Fazia o quê? Desenho, arquitetura e ornamentos. Mas a escultura e o entalhe atraíam mais o Antônio Francisco Lisboa. Ele conheceu João Gomes Batista, que estudara desenho e gravação de metais em Lisboa e que trabalhava naquela época na casa de fundição de Vila Rica. Quanto ao resto, aprendeu com os frades de Vila Rica. O mundo daquele tempo era guiado pela religião e Vila Rica não era diferente. Formavam-se confrarias e irmandades, que zelavam pelos interesses dos seus membros, ao mesmo tempo em que eles ofereciam proteção. Qual tipo de proteção? Tanto espiritual como material. Duas dessas confrarias, a arquiconfraria dos mínimos do Cordão de São Francisco, que era obviamente perseguida só pelo fato de admitir quem? Pardos. Eram essas confrarias que passavam as cartas de habilitação para um ofício, o quê? Os diplomas, entre aspas, da época. Apesar da sua condição de bastardo, Antônio Francisco Lisboa conseguiu uma carta de carpinteiro, o que lhe permitia projetar e construir edifícios. Então, duas das confrarias, lá de Vila Rica, deram-lhe oportunidade para revelar suas capacidades. Enquanto a Ordem Terceira do Carmo, encomendou o projeto da igreja a Manuel Francisco, a outra ordem, a Ordem Terceira de São Francisco, fez encomenda idêntica a seu filho. As duas, depois que ele terminou o trabalho, as duas obras foram elogiadas, tá? Foram muito elogiadas. E na de São Francisco, quer na fachada lateral, que era no púlpito, eram já visíveis as marcas do futuro mestre. O barroco tão em voga na Europa do século XVII, só naquele momento começava a chegar ao Brasil, sobretudo pela mão dos que vinham da onde? De Portugal. Mas aqui ele se diferenciava do europeu, o barroco, especialmente em Minas Gerais. As esculturas barrocas representavam personagens que pareciam ter sido surpreendidos durante o movimento, como numa fotografia instantânea. Acentuando esta impressão, havia numerosas dobras nas vestimentas e as figuras eram normalmente adornadas com os caracóis dos cabelos e das barbas longas e fartas. Aleijadinho fez muito isso.
Nas igrejas coloniais de Minas é comum ver estátuas cobertas com cabelos verdadeiros, que quando os fiéis eles morriam, eles doavam para colocar nessas estátuas. Depois da morte dele, então era fé e arte se misturavam. As curvas, saliências e reentrância das roupas e cabelos conferem à escultura um ar teatral dramático. Nada parece estático, nada sugere repouso. Olha que interessante. Antônio Francisco se destacava, dando às suas obras um estilo próprio, quer no desenho das plantas, quer na talha e na escultura. É a imagem barroca da cultura brasileira feita pelas mãos de um mestre. As fachadas são enriquecidas, os interiores cobrem-se de entalhes, é a aproximação do rococó com o cunho mineiro. Em 1767, guarda essa data, morreu Manuel Francisco Lisboa, e Antônio assumiu o lugar do pai. O pai dele morreu, ele que assumiu o lugar do pai. Nós vamos ver no outro vídeo.